Oi, aqui é a Mel da Dança de Plutão. Hoje é especial Astroflix, mudei o nome. Tô fazendo um especial de 5 vídeos sobre filmes e séries que eu explico um pouco a relação dos personagens com planetas. Eu posso sim entrar um pouco nos signos, mas é pra gente entender basicamente a mecânica de funcionamento de planeta. E como os aspectos conversam, como que a gente pode entender aspectos dentro do mapa natal, mapa de qualquer mapa astral, ponto. Então, o filme de hoje, a saga Harry Potter. De novo, não existe spoiler de Harry Potter. Não existe. Nenhum filme, nenhuma série que eu trago tem spoilers possíveis. Você pode não ter assistido ou você pode ter assistido há muito tempo atrás. Então, é importante que você tenha assistido pelo menos o Harry Potter, que você tenha assistido pra você entender do que eu tô falando. E nas séries eu trago a sinopse, mas não é nada muito incompreensível, nem muito, eu tenho que seguir pra entender. Começar pelo próprio Harry. O Harry é o Sol. E não tem como negar isso por mil motivos. Primeiro, a jornada do herói está contida no Harry. A jornada do herói é o nosso Sol. O Sol dentro do mapa astral pode ser uma energia que a pessoa entende naturalmente dentro dela, ela vive, ela convive bem ou mal, mas ela entende aquela energia, ou não. Então, de novo, existem pessoas que não se reconhecem no seu signo solar. Falam, eu nasci em tal dia, eu sou leonino, e eu não me sinto leonino, porque eu tenho muitas coisas em câncer, tenho muitas coisas em Libra. O Sol é um dos pontos de desenvolvimento do mapa, junto com os nodos lunares, junto com o meio do céu. São pontos que a gente precisa trabalhar aquelas energias. A jornada do herói é isso. É o herói enfrentando muitas peripécias, um monte de coisa e desenvolvendo a sua identidade, a sua força. Então o Harry, a gente tem ele desde moleque, se descobrindo como bruxo, descobrindo os poderes, descobrindo o mundo bruxo. E tendo todos os treinamentos possíveis, porque ele tem, dentro da escola ele tem as matérias, mas ele cria a própria armada de Dumbledore com os amigos, então ele tem um treinamento de combate, vamos dizer assim. E tem toda a parte psicológica, emocional, que a gente vê ele amadurecendo ao longo da história, até que ele se resolve com o Voldemort e acabou. O Harry, ele já a gente sabe que ele é leonino, que ele é 31 de julho. Pode ser que a gente tenha a data, mas a gente não veja, a gente não veja pode ser que a gente não veja os traços leoninos, mas a gente vê a questão da liderança, a questão da generosidade, o magnetismo. É um tanto a energia que os personagens que a Julia Roberts faz na maioria dos filmes. Ela é uma mulher muito magnética, né? A energia dela é muito para fora. É uma mulher que brilha esse magnetismo. E aí tem alguns filmes que ela só senta na mesa e meio que a galera dá uma despirocada por esse magnetismo e começa a cantar do lado dela, falando quanto ela é linda, quanto ela é perfeita. É um pouco isso, essa energia leonina. É um magnetismo que aumenta a vitalidade de quem está do lado, por isso que a gente fala da generosidade de Leão. E o Harry é muito generoso, a gente não vê tanto isso nos filmes, mas ele por diversas vezes tenta, dar, porque ele descobre que ele tem grana depois que os pais morreram há muito tempo. Ele sempre tenta dar uma ajuda pra família do Rony e eles sempre recusam. Hermione eu coloquei como Mercúrio. Mercúrio rege a nossa capacidade, as nossas faculdades mentais, no âmbito mais racional. Apesar da gente ver também o desenvolvimento da Hermione de uma maneira geral, ela é SDF, ela é cabeçuda, ela é a nerd do rolê, extremamente rápida, extremamente inteligente.
extremamente perspicaz em resolver, né, os problemas. Tem uma cena que eles acabam aparatando. Para quem não sabe, aparatar é uma magia que você sai de um lugar, você se transforma em mini cubinhos e você vai para outro, tipo um teletransporte mesmo. Nesse meio, o Rony ele acaba lançando um feitiço que volta para ele se machuca, e ela já sabe como cuidar daquilo assim, rapidamente. Ela pede pro Harry ajudar, pegando uma poção, um medicamento ali na bolsa dela, e rapidamente resolve. Então ela tem essa perspicácia, ela é muito rápida, ela é muito nerd. O Mercúrio que rege essa nossa capacidade intelectual. Ela é muito intelectual. Muito. Eu não lembro quando é o aniversário dela. Muitos dizem que ela é virginiana também por ser muito... Aquela frase, né? O meme é leviosa, não leviosa. É muito dessa coisa do... sempre prezar pelo correto, qual é o mais correto, qual é o mais certo. E tem a coisa do ser útil. Ela sempre se mostra muito disponível para ajudar os amigos, mas ela quer deixar a vida deles útil, mais prática. A Luna não tem como fugir muito. É a própria Lua. Em inglês, a brincadeira é justamente essa, porque o apelido dela tem a ver com o lunático, que se relaciona com a Lua, por conta da instabilidade e por conta do... você tá em outro mundo mesmo, assim. A Luna, ela desde sempre se mostrou um personagem muito acolhedor, que tem a ver com a Lua, com a receptividade da Lua e com o carinho que a gente pode sentir com luas acolhedoras. A Luna sempre foi um personagem acolhedor, apesar de ser estrambótico para os olhares mais sociais, vamos dizer assim, mas o que é socialmente aceito, o que não é. A Luna tem o mundo dela com o pai dela, uma relação que teve que ficar muito forte porque ela perdeu a mãe muito cedo. Se mostra, né, muito diferentona, com umas roupas muito diferentonas, mas ela tem uma profundidade na fala e no conhecimento por conta disso, porque ela perde a mãe muito cedo, o pai é muito importante dentro do mundo bruxo, então ela é extremamente madura e tem um nível, né, de conversa que é muito difícil de se ter com essa idade, até a adolescência, jovem adulto. Mas é interessante porque ela não necessariamente se mostra instável, como a Lua é. É só pela questão de não ser tão pertencente a uma tão terráquea como a gente imaginaria. Ela seria do signo de... eu já vi 2 datas para ela, ou seria aquariana ou seria pisciana. Para mim me serve os dois, eu vejo ela totalmente encaixada nos dois. Aquariana muito mais regida por Urano do que por Saturno, porque ela é doidona das ideias e tem um quezinho, um pé no cômico, mas muito pouco. E Peixes, porque ela é totalmente conectada com outras realidades. Ela cria, ela e o pai são muito inventivos, são muito criativos. E Netuno também regendo Peixes traz essa criatividade, essa ligação até espiritual, muitas vezes, com o que você cria. A mãe morreu de um experimento, inclusive. Então, eles são pesquisadores ali naturalmente na casa dela, ela cria várias coisas. É uma inventividade, uma criatividade, até as roupas são muito artísticas, assim, muito bem trabalhadas, ornam de alguma maneira estranha o corpo dela. O Snape é Plutão total. Primeiro pelas vestes pretas, esse rolê totalmente emo. Ele sempre briga com o Harry, ele sempre briga com os alunos, ele é muito reativo, né, aos alunos. Isso porque Plutão também pode ser compreendido como uma 8ª acima de Marte. Sempre foi apaixonado pela mãe do Harry, pela Lily.
Ele nunca deixou esse amor se apagar. É meio que por isso também, assim, que ele decide proteger o Harry, ser um infiltrado, todas essas paradas. Essa coisa de ser infiltrado, ser agente duplo, é totalmente coisa de Escorpião. Porque vai lá, aí dá uma sumida, aí ninguém percebe. É totalmente Escorpiano, que é regido por Plutão. Essa transformação emocional, de dar um novo significado para aquele amor que ele tinha pela Lilian, com uma proteção a Harry. Ele é mestre de poções, né? Então, poções tem tudo a ver com né? O mundo da bruxaria é totalmente ligado a Escorpião, que é regido por Plutão. Coloquei o Dumbledore como Júpiter. Ele é o diretor, ele é um professor, Júpiter rege tanto esse tipo de autoridade pelo saber, tanto que ele também rege advogado, por exemplo. A gente conhece o Dumbledore como professor e diretor. Ele exerce esse poder, que Júpiter também fala desse tipo de autoridade. E é meio que ele é o professor, ele é quem inicia, vamos dizer assim, ou quem treina o Harry pra resolver lá a parada lá com o Voldemort. Porque Júpiter também rege essas iniciações espirituais, mas rege também os nossos estudos aprofundados, os especializados, a nossa faculdade. E ele meio que puxa, né, assim, ele vai puxando o Harry pro destino dele, mas sempre expandindo, sempre aumentando, né, as coisas pro Harry, sempre fazendo o Harry olhar para outros lados, outras possibilidades. Isso é muito Júpiter na questão da expansão, na questão do conhecimento. É um cara sábio demais, sábio e inteligente demais. Tipo, ele muito... É porque assim, o Dumbledore, ele morre... Dizem que ele morre com 70 anos, 80 anos, mas eu acho que ele morreu com 700 e pouco, assim, porque ele muito novo, ele já fazia umas paradas, assim, absurdas. Ele sempre foi pesquisador, e aí ele era reconhecido por facilitar muito a vida das pessoas. A pesquisa tem também a ver com Júpiter, né, de expandir os conhecimentos e tal. Hagrid eu coloquei como a Vênus, porque ele é, né, tipo, um cara que você vê, assim, gigantescamente, é uma pessoa muito grande na sua frente, mas ele é extremamente fofo, né, o cachorro dele chama Fofo. Ele é extremamente relacional, assim, a relação que ele tem de amor com absolutamente todas as criaturas mágicas. Ele pega pra cuidar absolutamente qualquer criatura que ele achar no caminho dele, ele vai pegar. Ele meio que faz isso com o Harry também, não deixa de ser uma criatura mágica. Ele é extremamente amoroso, ele é extremamente delicado. Ele sofreu muito quando ele era adolescente em Hogwarts. E ainda sofre um bullying lá de alguns professores, mas você não vê maldade, você não vê interesse. Eu coloquei a Vênus justamente pelos elos de relação que ele tem. Ele é que isso meio que foi programado mesmo, imageticamente, ele entregar o Harry quando bebê, ele leva o Harry no colo, entrega para os tios. E quando o Harry finge que ele tá morto, o Harry também leva ele no colo. Então você vê, poderia até ser a Lua, mas tem essa coisa do relacionamento que é muito forte, né? De cuidar do outro, dá pra colocar os dois com certeza. É um cara que tem um semblante agressivo, mas que é cheio de ternura. E é muito bonito de ver isso. Duda eu coloquei como Marte, né? É o primeiro obstáculo da vida do Harry, aguentar aquele primo. Duda é aquele adolescente que faz bullying, é aquela pessoa que diminui o outro, que machuca o outro, tem questões extremamente frustradas que ele desconta, é um menino mimado. E aí é interessante porque não fica tão óbvio nos filmes isso. O Duda é beijado pelo beijo do Dementador, por um Dementador. E quando você é beijado por um deles, você vê coisas.
realmente não são coisas muito boas, por isso que traumatiza. E é por isso que é usado como uma das punições para pessoas que infringem as leis dos bruxos. E aí, como ele era um trouxa, o que ele vai ver? E aí ele vê ele mesmo fazendo bullying com outras crianças, outras pessoas, machucando outras pessoas. E isso dá um negócio, um tilt na cabeça dele, e aí ele melhora dentro do possível, né? Ele é menos estúpido, ele é menos idiota. Mas ele é totalmente Marte no desequilíbrio mais, né, no masculino mais desequilibrado, né, do se impor na força, na porrada. Ele é um pouco mais alto que o Harry, mas ele é mais forte. Ele anda com 5, 6 moleques, assim, o Harry anda sozinho. E os pais do Harry eu coloquei como Netuno. Perde os pais muito cedo, acho que com 1 ano, não lembro. Então a gente já tem ausência de pais. Netuno fala de ausência. E a relação dele com os pais é realmente muito estranha, porque ele sente essa falta, ele sente essa ausência, é um dos maiores desejos que ele tem, que os pais fossem vivos, ele tivesse crescido com esses pais, e descoberto a vida mágica com esses pais, e tem esses pais protegendo. Tanto no espelho de Ogezed, que é um espelho que mostra o que você mais deseja, quando o Harry tá passando lá, tá resolvendo a parada com o Voldemort, não sei o quê, e vem, acho que 5 ou 6 espíritos, né, fantasmas ou imagens de pessoas mortas, os pais eram 2. Então é interessante que, e nas fotos, né, nas fotos que se movimentam, os pais sempre são representados com subterfúgios de Netuno, porque Netuno deixa a gente confuso, Netuno mente, Netuno... Por isso que reage um pouco à arte, porque a arte pode ludibriar a gente, né? A isodiótica ludibria a nossa cabeça racional. Então, esse espelho, primeiro você se vê no espelho, mas depois você vê o que você deseja. E aquilo não está refletindo nada material em você. As fotos que se mexem é o máximo que pode ser o retrato de alguma realidade, mas só se mexe no mundo bruxo. Os fantasmas, então você não consegue pegar naquilo, você não consegue se relacionar de uma maneira material. E tudo isso é fumaça, o espelho que reflete algo que não existe é muito netuniano. Então, juntando com a ausência de relação, eu entendi que os pais do Harry são Netuno. O Rony eu também colocaria como a Lua, porque nos filmes, principalmente, ele e a Gina ficaram personagens muito fracos, muito orbitantes. A Gina nem se comenta, porque a Gina é muito forte no livro. Ela joga quadribol, ela é muito presente na vida dos 3 principais. Tanto que a autora, ela coloca os 7... É interessante que a gente pode falar de 7 planetas vistos a olho nu. Ela coloca os 7 principais e a Gina tá no meio. E a gente fica pensando, nossa, no filme ela nem nada, porque realmente no filme ela orbita em volta de quem tá orbitando, assim. E o Rony também, assim, ele é estranho porque ele só vai na onda, ele é tipo, de novo, né, o pé cômico do trio, mas ele é super medroso, ele não é exatamente a parte inteligente. Então você fica, nossa, mas que difícil isso, né? Porque o Harry precisa de um melhor amigo. É nisso, né, que a gente se embasa, basicamente. O Rony é um puto amigo, assim. Ele é um brotheraço, porque o que o Harry fecha, o Rony tá lá com ele. Mas é uma identidade que fica muito orbitante, que fica muito... dependendo muito insegura, assim, né? E a Lua, ela não tem, né, a própria luz, ela reflete a luz do Sol e ela fica passeando em volta da Terra, assim, então
Inclusive foi bem difícil Eu de dar acabei tendo andamento que pra gravar eles. sobre o Voldemort. E aí eu decidi colocar ele como 3 planetas, todos maléficos, porque ele é muito ruim, ele é muito malvado. Ele seria Marte por conta da agressividade, por conta desse desequilíbrio do masculino absurdo, dessa coisa de sempre ficar atacando. Claro que a gente tem que lembrar de um histórico, isso todo personagem tem, mas ele acaba usando sempre da força, sempre do combate e sempre muito reativo, sempre pensando muito em si mesmo também. Então é uma força que se retroalimenta, é uma violência que se retroalimenta. Tanto Marte quanto Plutão a gente fala de violência. E eu coloquei Saturno por conta da secura, né, do amor, a secura dos sentimentos, secura de toda a parte emocional. Ou, se a gente for pensar, é um emocional totalmente pensado para o poder e para restabelecer o poder de volta para o que eles chamam de sangue puro, que são os bruxos, filhos de bruxos, que não se casaram com pessoas trouxas. E Saturno também vai podando, então a gente pode pensar que ele é a foice que vai cortando qualquer trouxa ou qualquer sangue mestiço, que é chamado dos bruxos, que são filhos de bruxos com trouxas. Saturno também fala de poder, de autoridade, e Plutão também fala, mas principalmente de poderes que são poderes que já estão antigos, que estão fadados à ruína. E Voldemort encarna esse poder destruidor, esse poder de aniquilar, esse poder de ódio, né, de eugenia mesmo, de um movimento eugenista, de limpeza do diferente. Ele é sim uma metáfora ambulante. A gente não precisa ir muito longe para entender essa metáfora da limpeza racial, da limpeza da espécie humana. Só aquele sangue puro poderiam continuar vivos, mereceriam estar vivos. E tudo isso é representado pelos 3 maléficos em seu desequilíbrio mais torto possível, no lado mais violento e agressivo possível. Nos aspectos que eles se relacionam com o quê? Colocar a tríade, Harry, Rony e Hermione, eles executam um CX entre eles. Inclusive, poderia ter até conjunto, porque eles são uma amálgama, eles sempre estão juntos, eles são muito fortes juntos, eles desenrolam a parada, né? A história inteira juntos. Mas se fosse, ou se não fosse uma conjunção, seria um CX, porque é muito. Talvez a conversa da Hermione com o Rony no começo fosse uma quadratura, porque eles têm que ajustar muito, eles são muito diferentes. Mas depois eles acabam ficando juntos. Mas eles, como tríade, eu entendo que é uma conjunção ou um sextil, assim, porque é muito fácil conversar. Sextil traz essa facilidade, essa fluência. O Harry com o Voldemort seria uma oposição. A gente está falando de amor e zero amor e objetivos de vida muito diferentes, olhar para o mundo de uma maneira diferente. E até as questões de poder, a gente discute muito o poder, né, com essa história. De uma maneira, com a saga inteira a gente questiona muito os poderes. O Harry com Duda pode ser uma quadratura, porque tem também, né, uma necessidade de ajuste muito grande que acaba acontecendo depois do beijo do Dementador. Então ela acontece, mas ela nunca é assim, né? Não é uma convivência da hora. Convivência super estranha depois, né? A relação da Hermione com a Luna pode ser um trígono, porque a Hermione ela não tinha no começo muita paciência com a Luna, porque a Luna é conectada em outras vibes. E a Hermione é muito concreta, né? Muito pá, pá, pá. Mas depois que ela entende o funcionamento da Luna, elas, no livro principalmente, elas são muito amigas.
Elas brilham bem broderastas mesmo, assim. Mas teve que pegar, né? O Trígono você tem que pegar pra fazer acontecer. Então, é um pouco essa energia, assim, de ter uma fluência desde que você trabalhe. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa um joinha, se inscreve no canal e até a próxima.